Fechamos nossos olhos físicos e abrimos nossa visão interna. Inspiramos lentamente, absorvendo todas as bênçãos que pairam nesse ambiente. E ao expirarmos, deixamos ir embora todas as nossas preocupações, medos, limitações. Inspiramos mais uma vez, seguramos e expiramos. No meio de nossa tela mental, vemos um foco de luz dourada. Essa luz se expande e toma conta de toda a nossa visão interna. Aí também vemos um templo. O templo do nosso coração, pulsando. Entramos nesse templo. Aí também tudo está banhado dessa linda luz dourada. E nos damos conta que não estamos sós. Estamos cercados de irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, todos aqui, porque viemos trazidos pelo poder e na presença do Pai. Somos tranquilos, felizes, amorosos, porque aqui estamos em casa. Nesse reino dos céus somos capazes de amar, perdoar, aceitar. Aqui somos luz infinita. Luz que alegra os corações, que alegra os caminhos de todos que conosco cruzem. Olhamos para cima e vemos a espiritualidade amiga aqui presente. Os mentores desse trabalho que nos guiam, que nos consolam, que nos orientam. E nossos corações vibram em paz. Pedimos licença e guia a eles para conduzir o trabalho dessa noite. Graças a Deus, que assim seja. Hoje teremos a palestra de Alexandra Joy. Alexandra Joy Azevedo vai falar com a gente sobre o tema competência espiritual. Não é para qualquer um, não. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Me diz se vocês estão me escutando bem. Tá fazendo tum-tum-tum ou tá? Tum-tum? É, porque às vezes quando a gente fala aqui nesse microfone, faz tum-tum-tum. Eu batuque assim, que dá vontade de sair dançando. Aí às vezes eu me complico. Vai que eu saio dançando, né? Bom, deixa eu contar um pouquinho como é que eu escolhi esse tema para falar aqui hoje, né? Porque é ousado, né? Competência espiritual. Uau! E a competência espiritual, ela tem vários aspectos, né? Mas surgiu em mim o desejo, a curiosidade de olhar para esse tema, porque na minha profissão nós somos exigidos, tá, de nos qualificarmos adequadamente para respeitar as crenças e valores de todos. E isso mexeu muito comigo quando eu recebi essa notificação de que agora é uma exigência.
porque isso é absolutamente maravilhoso. Essa tinha que ser uma exigência para todos nós. Tá? E isso veio para mim com esse nome, competência espiritual, porque nós temos que ficar competentes no que diz respeito à espiritualidade, que são as crenças e valores das pessoas, independente de religião. Né? Então é assim, é sair dessa limitação. E foi aí que eu comecei a pensar em como nós temos essa habilidade de nos capacitar e não a utilizamos. Tá? De nos capacitar para sermos competentes espiritualmente, para termos esse respeito aos valores e crenças de todas as pessoas, sem exceção. Tá? Porque isso envolve passar por cima das nossas próprias crenças. Isso envolve deixar os nossos valores de lado quando a gente vai acolher o outro. Isso não é uma coisa simples de fazer. Porque a gente se calça na vida em cima das nossas crenças e valores. Então, a gente poder revisitar isso, né, e olhar e falar, eu posso continuar calçado nas minhas crenças e valores e mesmo assim respeitar as crenças e valores dos outros. É um grande passo. É uma ousadia. Né? E eu escutei isso, vai falar competência espiritual com ousadia. Porque se a gente não ousar, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não sai da onde estamos. Ai meu Deus, eu fico apertando errado aqui. E a nossa visão de mundo, ela fica limitada. A nossa visão do que somos capazes, ela fica limitada. E a gente não faz o exercício que viemos aqui para fazer, né? Que é criar esse mundo ideal no qual nós somos capazes de amar, de acolher, de respeitar, sem julgar. Então, a gente já se provou assim, capaz de ser ruim, né? A humanidade, de fazer coisas que machucam os outros, que ferem, mas também já nos provamos capazes de amar. Então vamos pensar um pouquinho o que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Quem somos, o que viemos fazer aqui, para a gente poder estar nesse caminho aí na nossa jornada. Tá? Então, a gente vai poder pensar, né, levando em consideração que o espírito é o princípio inteligente do universo, tá? Que essa inteligência é capaz de cumprir o seu objetivo, que a gente chama de perfeição na literatura espírita. Mas o que é essa perfeição? É saber quem somos e saber qual é o nosso propósito. Tá? Então, nisso vem a perfeição de saber amar, né? Desse amor incondicional. Mas ele não é um amor incondicional porque eu aceito tudo de ruim e de errado que o outro faz. Ele é um amor incondicional porque eu convivo na troca do amor incondicional. Eu convivo com o outro que também ama incondicionalmente. Né? Esse é esse mundo ideal aí que eu estava falando anteriormente. Tá? Então, com isso em mente, e hoje eu trouxe aqui, vocês vão ver meus slides com as perguntas, né, bem bonitinhas, número das perguntas e tudo, porque quem ainda não leu o Livro dos Espíritos, eu quero que vocês fiquem curiosos para ler. Tá? Olhar, as respostas estão lá. Quando a gente lê, a gente encontra um monte de assunto para a gente pensar e desenvolver. Okay? Então, a gente é o quê? Né? A gente já falou que a gente é espírito. Nós somos ou estamos humanos? Estamos humanos. Ok? Estamos humanos. Nós estamos, então, nesse momento, nossa vivência é como alma. Um espírito encarnado, ele é chamado de alma. Tá? Então, enquanto estamos nesse envoltório carnal, a gente está aqui para se purificar e se esclarecer. Está aqui em highlight, escrito no Livro dos Espíritos. Então, com isso em mente, vamos para mais uma pergunta. Vocês podem ver aí no tudo, tá? Para a gente
entender que nada é por acaso, tá? Que tem um objetivo a nossa encarnação. Para uns é expiação, para outros é missão, ok? Então a gente vem viver vicissitudes da experiência corporal, né? Suportar a parte que nos toca na obra da criação, certo? Para que a gente possa viver em harmonia com tudo o que nos é oferecido nessa experiência. Tá? Então, toda vez que a gente julga, que a gente critica, a gente está em desarmonia. Não que a gente tem que aceitar tudo passivamente, mas a gente pode compreender que isso para aquela pessoa faz sentido, ainda que para mim não faça. Ou que por eu estar perto daquela pessoa, aquilo tem um sentido para mim que talvez eu ainda não tenha compreendido. Tá? Então, quando a gente fala de expiação e de missão, a gente não está falando assim, missão de ser fabuloso, bem-sucedido, um grande líder. Não, a missão de dar conta do que passar pelo meu caminho nessa encarnação. Quando a gente fala de expiação, a gente não está falando de punição. Eu vim sofrer, a vida é só sofrimento. Não, a vida é sofrimento quando... Assim, delicado. Mas o sofrimento, ele é parte daquilo que a gente vem para superar. Ele vem nos ensinar. Então, quando a gente começa a superar, a entender os ciclos dele, eles começam a fazer sentido para a gente. E a gente fica curioso. Ah, vem uma situação, a gente fala, ok, então o que eu preciso aprender sobre mim? Porque eu estou aqui para aprender sobre mim, para entender quem sou e o meu propósito. Isso que é o que faz o espírito, o princípio inteligente. Então, nessa jornada do espírito, a gente aprendeu no livro dos espíritos que um espírito pode encarnar o corpo de um homem ou de uma mulher. Tá? E que o objetivo disso é poder ter todas as experiências possíveis e acessíveis aos espíritos. Tá? Nada menos do que isso. Pouco importa ao espírito. O espírito não está preocupado se ele virar homem ou se ele virar mulher. Ele está preocupado em onde e como eu vou ter a melhor experiência para atingir este objetivo, este aprendizado, o que eu estou indo fazer lá encarnado. Tá? E é assim que se dá essa escolha. Então, a gente sabe que o espírito imortal, ele é diverso. Ele não tem gênero e ele pode encarnar tanto como homem, tanto quanto mulher, tanto ele pode encarnar doente ou com saúde. Ele pode encarnar com deficiências físicas e cognitivas, com distúrbios emocionais, tá? Em experiências adversas, né? Experiências materiais adversas, extremas pobreza ou em localizações geográficas com extremas temperaturas muito altas ou muito baixas. Tem inúmeros desafios que a gente vem viver, tá? E que nos ajudam a progredir o planeta materialmente, nos ajudam a progredir como espíritos. Tá? Então, tudo isso, tudo o que o espírito passa, tudo que nós passamos, nós, almas, nós encarnados, ele vem a nosso serviço, vem ao encontro daquilo que a gente está buscando. Tá? Então é interessante pensar, se eu escolhi viver isso, o que eu estou buscando? Por que eu estou aqui nessa situação, nessa condição? Qual é o meu... O que eu posso fazer com isso para o meu crescimento? Tá? E dentro dessa diversidade do espírito, tá? Existem inúmeras dimensões. Tá? Nós temos a dimensão cultural, fácil para nós imigrantes aqui, né? Pensarmos no choque cultural, da onde viemos, do país que viemos, o país onde estamos, nos nossos encontros aqui com diferentes culturas no nosso próprio país, né? Vamos ter a festa junina. Outro dia teve um comentário aqui, eu cheguei lá e esse pessoal de São Paulo também faz festa junina. Isso
São Paulo também tem festa junina e é boa pra caramba. No Rio também, né? Eu, quando era menina, adorava. E na quermesse, em junho, né, tinha um monte de coisa. Então, a gente, né, vive isso na pele, né? A dimensão racial, a dimensão étnica, a dimensão dos estados civis, né? Casado, namorido, namorida, solteiro, divorciado, viúvo, amigado, nem sei que termos mais, tem termos mais modernos que isso que eu desconheço, juntado, não tem um que é... Ficante. Tem um agregado. Né? Tem um monte de termos, um monte de tipos de família. Né? Essa é uma dimensão da diversidade. Famílias onde, né, os meus, os seus, os nossos, né? Um já vem com filhos, o outro também tem filhos, ou a gente pega lá os sobrinhos para criar, ou a gente se junta, vários amigos, a família universal. Vamos morar juntos porque somos sós, então encontra pessoas, amizades, e todos vão viver juntos e se apoiar e se criar. Famílias onde os avós estão cuidando das crianças enquanto os pais dessas crianças vão trabalhar. Famílias onde falta um pai, falta uma mãe. Famílias com casais do mesmo gênero. Famílias de todas as formas, de todos os tamanhos, de todas as cores, com mistura de culturas. Tá? A diversidade, quando a gente fala de família, ela é assim, podia ficar falando só disso aqui 20 minutos. Tá? Diversidade religiosa. Tá? Religião é uma coisa criada pelo homem. Tá? E o homem cria as religiões de acordo com coisas que fazem sentido para ele. Tá? Então nós temos inúmeras religiões e a gente é criado, né, a gente cresce acostumado ouvindo uma certa religião. Na vida adulta a gente conhece outras, a gente pode fazer escolhas ou não. Inclusive a escolha de ficar na religião que conhecemos desde criança. Tá? A gente sabe que, especialmente no espiritismo, muita gente chega mais tarde na vida, né? Porque não foi a religião em que fomos criados. Tá? Hoje a gente tem várias crianças, né, na evangelização, trabalho lindo, a gente faz aqui no centro, incrível, as meninas são maravilhosas, mas é uma coisa de identificação, porque religião ela é vincada nas nossas crenças e valores. Então quando a gente fica mais velho, a gente questiona. Tá? E quando a gente é criado sem nenhuma religião, a gente fica muito perdido. Porque ter uma religião com a qual romper, se precisamos romper, para encontrar outro, também é parte desse questionamento, desse se conhecer, desse crescer. Tá? Temos a dimensão da idade, da faixa etária. Né? A gente tem as crianças, acho que essa daí podia pular. Os adultos jovens. Então, a gente quer negar a da idade avançada. Né? Outro dia eu dei parabéns para uma amiga que eu não vejo há muito tempo, né? Porque ela está no Brasil. Eu falei, ai, que gostoso, a gente agora com a Zap, a gente vai poder ficar velhinha junto e tal. Ela se ofendeu. Que papo é esse, Alê? Ficar velhinha junto. Oi. Acho engraçado isso, né? Que se existisse a idade de acho que todo mundo ia ter 18 anos, não ia ter diversidade. Porque quando você é criança, você só quer chegar nos 18. E depois que você cresce, você sabe que você só queria voltar para os 18. Só tem um ano, porque que todo mundo é feliz. Porque depois dos 18 a vida dá um trabalho. Não é fácil, mas né, nós estamos aqui de passagem, mas não a passeio, né? Então não dá para ficar só com 18 anos. Muito bom. Temos a diversidade da educação, né? Alguns com educação formal, outros com educação informal, alguns com nível educacional. Eu sou do tempo do primário, ginásio, colegial, agora uma computação, como chama, elementar, primeiro grau, segundo grau, enfim. Né? Tem faculdade, tem mestrado, tem PhD, tem curso técnico, tem profissionalizante, tem um monte de variedade. Tá?
A das habilidades física e mental, ok? Então tem pessoas que têm, né, as nossas diferentes inteligências, tem gente que tem um intelecto mais evidente, tem gente que está mais equilibrado nas suas emoções, tem gente que tem mais habilidade com as mãos, né? Então são muitas as habilidades do ser humano, né? E a gente em geral escolhe nossas carreiras e profissões de acordo com isso. Idioma e linguagem pra gente, né? Assim, né? Todo mundo está falando inglês, tá boa. Localização geográfica, a gente também, ótimos exemplos, nós em movimento, cada um aqui de um lugar diferente do Brasil ou de fora do Brasil, e a gente se encontrando aqui, né? Sexo e gênero, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Orientação sexual. Agora, o que nós temos de igual, todo mundo, é que somos únicos. O que nós temos de igual é que somos diferentes. Somos únicos. Ninguém é igual a gente. Mas a gente cobra que todo mundo seja igual, todo mundo caiba na caixinha. É na caixinha da beleza física, é na caixinha do sucesso material, é na caixinha da religião tal ou qual, é na caixinha do gênero, do sexo, da orientação sexual. Tá? A gente tem as caixinhas, a caixinha dos casados, a caixinha dos divorciados, a caixinha de todas nessa dimensões da diversidade que nós temos aqui, a gente faz caixinha com qualquer uma delas e quer colocar todo mundo na caixinha. E quem não está na minha caixinha é uma ameaça a mim. Ameaça o poder da minha caixinha. Ameaça a minha vontade de soberania sobre o outro. Ameaça o meu controle sobre o pensamento e as ações dos outros. Aí eu fico com muito medo, né? E aí eu vou fortalecendo a minha caixinha, vou fazendo parede grossa na caixinha. Né? Então só entra quem eu permito e a gente daqui de dentro ataca quem tá fora. E não quer deixar sair. Oi. E quem tá dentro não quer sair. Não deixa sair, fica prisioneiro da caixinha. E se ousar sair, né? Ai, você não volta mais. Para voltar tem que se arrepender, ser punido, sofrer. Né? E a gente faz isso nas diversas caixinhas. Né? Às vezes nas próprias famílias a gente tem situação assim. Né? Se você for embora de casa, for morar com seu namorado, é que você não volta. Eu vou te desonrar, você não é mais minha filha. Né? A gente tem, se alguém tem algum exemplo de sair da caixinha. Acho que faça a profissão. Eu tenho. Dos filhos. Pois Meu pai disse que se eu fizesse tatuagem, ele ia me deserdar. Olha então, Mas vamos falar que tem coisas até que você acha que nunca ia acontecer, né? Mas, por exemplo, na nossa família, as mulheres antes, né, a geração anterior foi mais reprimida, tinha que ficar em casa. Daí na geração seguinte, todo mundo não podia ficar em casa, todo mundo tinha que ir para fora trabalhar. E aí você sentia a necessidade de estar na caixinha. Se você quisesse ficar em casa e cuidar dos filhos um pouco mais, não pode. Olha o que você vai fazer, brigando tanto para chegar aqui. Então as caixinhas também vão se invertendo, né? Porque os traumas, cria-se um trauma, aí todo mundo sai daquela caixa, cria uma outra caixa e quer que todo mundo fique na outra caixa. exatamente. Como você não quer ficar nessa caixinha maravilhosa que eu criei para você? Né? Tá aqui, ó, uma caixinha jardim florido. Mas eu tenho alergia. Mas você tem que ficar porque o jardim é florido. Né? Então, assim, é um ótimo exemplo. Né? E a gente faz isso. Então, por quê? Por que a gente fica? Né? Por que a gente quer ficar? A gente não ousa mais, não sai mais. Porque a gente quer pertencer ao grupo. A gente precisa, nós somos seres sociais, nós precisamos de um grupo. Então a gente se ajeita, se acomoda, a gente quer ser amado, a gente tem medo do que tem lá fora. Quando a gente pertence a um grupo, a gente se sente seguro. E a gente fica lá no grupo.
tá? A tendência é ficarmos no grupo. É difícil sair se não tiver apoio, se não tiver algumas garantias que a gente busca de que lá fora tem um outro grupo para me acolher, né? A gente escuta muito aqui no centro, acolhimento, né? Porque o ser humano precisa disso, tá? A gente não vive sozinho. Desde que a gente nasce, e eu sempre falo isso aqui, repito, porque é tão importante a gente considerar que nós nascemos incapacitados de sobreviver sem que alguém cuide da gente, tá? Só que a gente passa o resto da vida achando que alguém vai cuidar da gente, ao invés de desenvolver a nossa capacidade de se cuidar sozinha e em grupo cuidarmos uns dos outros, né? Que é o que é ficar adulto, o adulto saudável. Tá. Então a gente assim agora já bem fundamentado, né, na ideia de que tudo isso foi criado por Deus e que Deus não erra. Alguém acha que Deus erra? Aí eu não ouso, tá? Eu ouso vir falar de competência espiritual, mas falar que Deus erra, jamais. Tá? Então, com isso em mente, sabendo que Deus criou a diversidade e Deus não errou, nós vamos falar sobre o ser humano e a sexualidade. Aqui é um assunto, é uma das nossas dimensões da existência, tá? Na qual, hoje em dia, há muita polêmica e controvérsia. Tá? Porque a gente quer todo mundo dentro de uma caixinha. Então, nós vamos ter uma breve introdução aqui, porque daí no mês de junho nós vamos falar mais sobre isso, tá? Dessas diferenças, tá? Dessas dimensões da sexualidade humana. Okay? Nós temos diferenças biológicas, tá? Genéticas, cromossômicas, na qual nós temos genitais específicos, genitais chamados masculinos, genitais chamados femininos, tá? E pessoas que nascem com ambos os genitais ou com algum tipo de modificação nisso, que são chamadas pessoas intersexuais. Ok? Nós temos... Tem uma pergunta? Não, é porque eu não sabia o que significava pauta, desculpa, meu ponto de vista. Aí eu perguntei o que significa pauta para eu poder entender. Como que você explicou, Jailson? Pauta é uma... É uma coisa que está aberta para uma discussão. É um assunto. É um assunto a ser discutido. Enfim. Então, e a pauta é essa, é o ser humano, tá? A sexualidade é uma dimensão do ser humano, porque a gente esqueceu do ser humano, virou tanta controvérsia, tanta confusão, tanta falta de conhecimento, tanta agenda política, eleitoreira em cima desse assunto, que a gente esqueceu do ser humano. Então, eu quero poder falar aqui do ser humano hoje, porque todos os seres humanos vivem a dimensão da sexualidade, sem exceção. Sem exceção. O como se vive é único, que nós somos únicos, é de cada um. Tá? Então, com isso, a gente vai poder pensar que, se eu tenho os genitais, ou masculinos ou femininos, tá? O meu corpo biológico, a ele é atribuído, ao nascer, um gênero. Tá? Gênero masculino, homem para quem tem genitais masculinos, gênero feminino para quem tem os genitais femininos. Porém, o ser humano não se pensa assim, não se sente assim. Para alguns, é tudo bem. Tá? Essas são chamadas as pessoas cisgênero. Se eu tenho genitais femininos e eu me sinto mulher, eu sou uma pessoa cisgênero. Pessoas que têm os genitais de um gênero, mas se sentem de outro gênero, elas são pessoas chamadas transgênero. Outro termo usado mais obsoleto é transexual, mas no Brasil ele é um pouco maior. E hoje, atualmente, pessoas de gênero diverso. Esse é o termo corrente para isso. Ok? Então, para a gente entender isso, a gente está pensando, por enquanto, né? Corpo
físico e como a pessoa se sente e tal. Mas tem outras questões aí também. Tem a questão da expressão de gênero. E ó, eu estou tendo que ser breve aqui hoje, então se vocês tiverem perguntas, façam. Porque o objetivo não é ir a fundo nisso, é só realmente que vocês possam pensar um pouco a respeito disso. Expressão de gênero é como a pessoa se veste, tá? Como ela se apresenta. Então, independente dos genitais dela ou de como ela se sente, se ela se sente uma pessoa do gênero masculino ou feminino, ela pode se vestir de forma mais masculina, de forma mais feminina, de uma forma mais andrógena. Tá? Existe um espectro no qual a pessoa pode escolher como ela se apresenta ao mundo. Isso não quer dizer que a pessoa tenha uma orientação sexual, tá? De um jeito ou de outro. E o que é a orientação sexual? Ela não é os genitais que eu tenho, ela é por quem eu sinto atração. Tá? Então, pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo gênero são pessoas homossexuais. Pessoas que sentem atração por pessoas de outro gênero são pessoas heterossexuais. Tá? Pessoas que sentem atração por pessoas do seu próprio gênero ou de outro gênero são bissexuais. E além disso existe uma sopa de letrinha: pansexuais, agênero, assexuais. Existem muitos conceitos, mas a gente hoje está só dando aqui o básico. Quem quiser aprender mais, vem aqui em junho que a gente vai poder estudar melhor, aprofundar esse conhecimento. Porque a educação é importante, porque a gente fica ouvindo tanta bobagem que é falada na internet, tá? Que a gente não sabe, a gente fica tomando decisão em cima de falta de conhecimento. Porque se a gente conhece as coisas, a gente não tem medo delas. Tá? Então a gente precisa conhecer e precisa poder respeitar tudo isso, porque é parte da jornada do Espírito. É parte do que viemos fazer aqui encarnados, porque Deus não erra. Deus não errou e ninguém que está vivendo isso está indo contra Deus. Tá? Eu também não sei se está indo a favor de Deus, mas a pessoa está vivendo isso. E se ela está vivendo isso, cabe a nós respeitar, não julgar e acolher se for necessário. É isso que nós podemos fazer pelo outro. Nosso lugar não é usarmos-nos de voz de Deus e dizer quem as pessoas têm que ser. Tá? Então aqui mais um dos conceitos que está aqui nesse slide é o papel de gênero. Que tradicionalmente, como no seu exemplo, eu não sei se é o nome, o que você chama? É difícil, Taluana. Taluana. Então, né, no exemplo da Taluana. Mas agora as mulheres lutaram tanto para sair de dentro de casa e você não quer sair, né? Porque ficar em casa e trabalhar e cuidar da casa e do lar era o papel de gênero aceitável para as mulheres. E os homens tinham o papel de gênero de sair de casa, trabalhar e ser o provedor. Tá? Vinha lá do tempo em que, dizem, que vinha lá do tempo em que morávamos na caverna e a mulher ficava aleitando o bebê e o homem ia caçar para trazer o alimento. O que é questionável, porque também é para dizer o quê? Que a mulher era fraca e não podia caçar. Então assim, nós temos argumento para tudo, tá? Mas eram papéis de gênero. Hoje a gente já vê nos casais jovens, muitos homens em casa, né, os stay-at-home dads, cuidando dos filhos e a mulher sai e está indo trabalhar, está no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ainda não é igualitário, a mulher ainda ganha menos que o homem, então a mulher ganhou muito espaço no mercado de trabalho, porque ela faz o dobro do trabalho por menos, né? Que é uma coisa que está sendo vista e mexida, tá? Então, assim, esse assunto, ele é delicado, tá? E vir aqui na frente falar disso não é fácil, tá? Mas, quando a gente quer ser competente espiritualmente, a gente não pode fugir de nada. A gente tem que encarar. Tá? Então,
E por que é do nosso interesse a competência espiritual? Porque ela é o nosso objetivo final. Essa é a perfeição prometida. Esse é o amor prometido. O amor, a gente não acha que o amor prometido é ficar sentadinho com um anjinho tocando harpa. Né? Nós somos seres ativos e atuantes. Né? Ninguém está aqui a passeio. Então, esse ponto todo, tá, nos ajuda a lembrar que ser LGBTQ e A+, todas as letras, né, da nossa sopa de doutrinas, não é ser doente. Tá? A homossexualidade e a transexualidade foi retirada, tá, dos manuais clínicos como patologia já há alguns anos. A homossexualidade nos anos 80, a transexualidade agora em 2013, no último DSM, tá? E a gente não usa termos como homossexualismo, intersexualismo, transgenderismo, porque ismo quer dizer doença. Tá? Então a gente tem que saber falar apropriadamente também, poder se referir, porque essas palavras as pessoas não querem nem dizer. Ninguém quer falar. Outro dia, estava num grupo de pessoas, porque o meu filho não fala o que é. Então a gente já sabia, meu filho desde pequenininho, já assim, era afeminado, a gente já sabia que ele ia ser, e não fala. Tá? Então assim, como mãe, eu quero poder ter orgulho do meu filho, seja ele quem for, eu quero poder estar do lado dele. Eu quero poder falar, porque é importante o mundo, eu ajudar a criar um mundo em que o meu filho esteja a salvo, seja aceito, respeitado, amado. Tá? E todos nós aqui, de alguma forma, vamos ter um filho, um primo, um amigo, um vizinho, que está vivendo uma experiência LGBTQ. Tá? E aí, o que a gente faz? A gente não fala, põe de lado? Não cabe na minha caixinha, eu rejeito, eu excluo. Tá? Não, a gente, nós temos que ser inclusivos, porque se está no meu caminho, é da minha experiência encarnatória. Eu não posso negar. E é isso, né? Na nossa programação reencarnatória está o auto-amor. Okay? E eu não posso desenvolver o meu auto-amor se eu não fizer o trabalho a que eu me propus. Se eu não viver as experiências as quais eu vim viver. Tá? Eu não evoluo sem me amar e me respeitar, sem me acolher, para que eu possa estender a mão ao outro. É a tal da máscara de oxigênio que primeiro eu ponho em mim para pôr para o outro. Tá? Então, se eu não estou fazendo pelo outro, é porque eu não fiz nem para mim. Então, alô, vamos acordar. Né? Porque a gente não pode fugir de quem a gente é. Não podemos, de jeito nenhum, fugir de quem somos. De todas as nossas características. Hoje, eu estou falando aqui da dimensão da sexualidade, mas isso vale para todas as dimensões que eu coloquei ali. Tá bom? Então, a gente vai lembrar, né, do que Jesus falou, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a competência espiritual aplicada, a gente exercitar a competência espiritual no nosso dia a dia, é a gente ter uma vivência de solidariedade, de respeito, de positividade, de não julgar, de demonstrar amor, tá? Porque tem sempre um ser humano que conta com a gente. Sempre. Sempre. Em todas as... No supermercado tem. O nosso sorriso pro caixa do supermercado é alguém que contou com a gente naquele momento para melhorar o dia da pessoa. Tá? Então, eu mencionei domingo, vou repetir hoje. Nós somos seres sociais, tá? Nós vivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. E o Thich Nhat Hanh, ele fala essa frase linda que é: eu sou, tu és, ele é, eu intersou, tu interés, ele interé. Porque a gente existe
na interação com o outro. A nossa unicidade interage com a unicidade do outro. E assim a gente vai se conhecendo. E assim a gente vai crescendo, vai evoluindo espiritualmente. Então vamos lembrar que acolher a diversidade humana é despertar o Cristo em nós. Porque foi isso que Cristo fez. Ele acolheu a todos. E a gente não quer deixar isso só com ele, porque aí é um desperdício que ele fez. Ele fez para que a gente pudesse aprender com o exemplo dele. Então, essa era a minha mensagem para vocês hoje, lembrando que em junho nós vamos ter esse trabalho de inclusão que é para todos. Ele não é só para as pessoas que estão vivendo a experiência LGBTQ. Ele é também para as pessoas que estão vivendo isso. Mas ele é para todos, porque ele é para que a gente possa nos educar para uma vida melhor no planeta, para que a gente possa criar um mundo melhor para todos e para a gente mesmo, porque o mundo do ódio e da falta de compaixão que tem sido divulgada, inclusive pelas religiões, é um mundo que não faz sentido para quem conhece o trabalho de Cristo. Boa noite para vocês. A doutrina espírita, ela nos lembra que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade não há libertação, não há possibilidade de iluminação. E na questão 889 do Livro dos Espíritos se define o que é a caridade, como o perdão das ofensas, a benevolência e a indulgência para com todos. Indulgência quer dizer a aceitação do outro. A doutrina espírita é muito clara ao nos dizer que precisamos aceitar uns aos outros. Então, como centro espírita, nós precisamos abordar os temas odiernos que todos nós estamos enfrentando no nosso cotidiano, nas nossas famílias, nas nossas vidas, e ter uma abertura de temas de compreensão, de entendimento. A doutrina espírita não é para qualquer um, não, gente. A doutrina espírita exige que a gente busque essa competência espiritual na aceitação do outro, na benevolência de fazermos todo o bem que podemos e no perdão das ofensas. Quando nós começarmos a trilhar esse caminho, ou termos a coragem de continuar a trilhar, podemos nos dizer espíritas e mais ainda podemos nos dizer cristãos. Então, muito bem, vamos para a nossa vibração. Obrigada, Alexandra. Fechando nossos olhos, novamente, nos colocamos em posição de recebimento e de troca com o ambiente espiritual aqui presente. Inspiramos as bênçãos de todos os amigos espirituais aqui presentes. Seguramos, gratos, e deixamos ir embora tudo que não é amor. E nos elevamos, vendo os raios de luz dourada que nos tocam a cada um de nós, chegando até nossos corações, iluminando-nos, fazendo-nos lembrar
quem realmente somos, nessa vibração de amor que não cabe em nós. Somos convidados a compartilhar e vibrarmos esse amor para todas as partes desse universo tão diverso. Vibramos amor, vibramos paz, vibramos tolerância, vibramos aceitação, vibramos verdade, vibramos justiça, vibramos amor, amor, amor. Cada vez mais nos sentimos perto da espiritualidade superior, que aqui se encontra, amparando esse trabalho, amparando essa reunião, unindo nossos corações, fazendo com que sintamos que nunca estamos sós, porque temos uns aos outros, nesse mundo lindo, nessa humanidade linda, que só pode ser melhor a cada dia. E caminhamos a passos largos, no amor, no amor, no amor. Vibramos paz, vibramos saúde, vibramos cura, vibramos perdão, vibramos compaixão, vibramos amor, amor, amor. Pedimos aos passistas que comecem.